Será que está em quem fala? Será que está em quem ouve? Será que talvez o problema seja uma questão de interpretação? Aquilo que eu estou falando, o meu ouvinte não está entendendo? Ou será que é uma questão de direção? O que eu estou dirigindo a ele não está indo na direção daquilo que é a necessidade dele, que é o problema dele. E aí não há uma repercussão daquilo que eu digo em relação à necessidade do meu ouvinte. Não se torna interessante, não se torna atrativo. Ou quem sabe, pode ser uma questão de distância, não é, gente? Quando eu penso que ele está tão perto, às vezes ele não está tão perto assim. Às vezes ele está muito distante. E o erro aí foi um erro de leitura. Eu não soube fazer adequadamente a leitura da condição do meu ouvinte. Então veja que nós poderíamos aqui buscar outras variáveis para tentar explicar aquela questão. Onde então, gente? Vamos pensar da seguinte forma. Vamos tirar talvez essa responsabilidade de cima do nosso ouvinte? Será que talvez não seja uma insegurança nossa em relação ao nosso ouvinte? Vocês já tentaram falar para o público sem ter segurança naquilo que você vai falar? Qual é a consequência, gente? Não acontece. Às vezes é isso aqui, ó. A gente se coloca para falar, mas despreparado. Ou às vezes é o contrário. A gente está preparado sim, ó. Só que o que acontece é que a gente tão preparado está para falar, mas não para fazer uma leitura do meu público. E aí, não há uma ressonância entre aquilo que você está falando, maravilhosamente, lindamente, porém, na contramão daquilo que de fato é a necessidade do nosso ouvinte. E é óbvio que é sempre difícil você falar para uma plateia, porque você vai encontrar pessoas com níveis de escolaridade diferentes, né? Idades diferentes, entendimentos diferentes, muita coisa diferente. Então, quando a gente fala se é difícil, é lógico, é difícil mesmo. Ninguém está dizendo que é fácil, tá? Mas é muito importante que a gente considere essa questão. Por quê? Porque na verdade, gente, se a gente não considerar essa questão, a gente não atinge o nosso alvo. Ou seja, eu não atinjo o meu objetivo. Ou tem alguma outra forma de fazer isso? Não tem. Para eu conseguir chegar no meu objetivo, a gente tem que considerar todas as variáveis que fazem parte da relação entre expositor e entre o ouvinte. E aí, a gente não pode desconsiderar essa questão. Nós expositores, o ouvinte pode, o meu ouvinte pode, mas nós expositores, nós não podemos subestimar aquilo que a gente não sabe. Nós expositores não podemos subestimar, ou melhor, não podemos cair, né, nessa tentação, né, de considerar que o conhecimento espírita é fácil. Porque essa foi a pergunta que o nosso irmão fez na pesquisa dele. Ele perguntou assim, ó, você acha o conhecimento espírita complexo? 40, quase 50% achou que não. Gente, eu frequento uma casa espírita, eu faço curso em casa espírita, eu leio compulsivamente. E quando me perguntam se eu acho que o conhecimento espírita é complexo, a pessoa acha que 50% acha que não. Aí eu pergunto para vocês acham a doutrina espírita fácil, gente? Ela é extremamente complexa. Tem as suas razões, mas nós temos que partir dessa premissa. Porque se eu acredito que ela é fácil, eu deixo de lado a minha capacitação. Porque eu passo a acreditar que o que eu sei é suficiente. Agora, se eu continuar vivendo e pensando sempre, isso é difícil, eu vou estar cada vez mais perseguindo o quê?
uma melhor condição, um maior conhecimento. A gente também não pode cair na tentação de, como o nosso irmão perguntou, você tem o hábito, né, de ler trechos das obras ou dos livros. Quase 90% tem o hábito de ler trechos. Sabe o que significa isso, gente? É que nem novela, ou melhor, telenovela. Você quer ver o primeiro capítulo e quer saber com quem a mocinha fica no último capítulo. Ou como romance, um livro de romance. Eu leio a introdução, talvez leia o primeiro capítulo e eu já vou lá no final para saber qual é o resultado. Nós não podemos cair nessa tentação. Por quê? Porque talvez, gente, sabe aqueles problemas de interpretação que nós assinalamos há pouco? Talvez a resposta esteja aqui. Os 2, 3, 4, 10 livros que a pessoa leu em 6 meses, que é difícil, hein? Ler um livro espírita em 6 meses, se a pessoa tiver o hábito, a regularidade, a disciplina, ela lê. Mas lê como se deve ler. Mas se ela não tem, ela lê desse jeito aqui. Trechos, pula capítulo, chega no final, já li e passa para o próximo. É assim que acontece. Então a gente tem que considerar, né, que a gente não pode subestimar o que nós não sabemos e tampouco podemos superestimar aquilo que a gente pensa que sabe. Ó, que a gente pensa que sabe. Porque a doutrina espírita é evolucionista. E se ela é evolucionista, a gente nunca sabe ou nunca esgotou toda a nossa necessidade de conhecimento. Nós temos 160 anos de doutrina espírita. É muito pouco perto dos mais de 2.000 anos de cristianismo, dos mais de 4.000 anos de judaísmo, dos mais de 5.000 anos de hinduísmo. É quase nada. Nós não temos ainda uma segunda geração de espíritas, porque aqueles que nasceram e conviveram na época de Kardec ainda não reencarnaram, talvez estejam começando a reencarnar agora. Então nós ainda estamos na primeira geração de espíritas. E aí nós temos que considerar que não é fácil realmente. Mas por que não é fácil? Por causa disso aqui, gente. A exposição espírita, ela não admite falta de segurança doutrinária. Ou você tem segurança e convicção naquilo que você está falando, ou você vai se enrolar e vai enrolar os outros. A exposição espírita também, ela demanda, ela exige uma capacidade permanente. Ela não admite uma falta de capacitação para os fins a que você se propõe. Você é expositor, você é atendente fraterno, você é doutrinador, dialogador. Nós temos que nos capacitar e suficientemente para aquilo a que nós nos propomos. E a divulgação espírita, a exposição espírita, nós temos que considerar esse triângulo aqui. Interpretações equivocadas do ouvinte gera, ou melhor, quando falta isso aqui, ó, a falta de segurança doutrinária, quando há uma insegurança doutrinária, quando não há uma capacitação, invariavelmente é isso que acontece. Interpretações equivocadas do ouvinte, o que eu falo gera nele uma interpretação equivocada, o esvaziamento da casa espírita, porque nós estamos tratando com um público que nós vimos lá, ele pode não entender bem o espiritismo, mas ele tem uma formação acadêmica. Ele tem um certo nível, uma escolaridade que lhe permite entender aquilo que atenta contra a lógica e aquilo que atenta contra o bom senso. E isso tudo aqui desdobra-se da dimensão do espírito. Então veja como é uma coisa complicada e o tamanho da nossa responsabilidade de expositores.
Eu posso gerar uma interpretação equivocada no meu ouvinte, eu esvazio a minha casa espírita, e dependendo do que eu falo, isto se projeta na vida do espírito dele. Porque talvez ele carregue essa convicção para o outro lado da vida. Ele vai chegar do outro lado da vida procurando pelo seu cachorrinho, e não vai achar cachorrinho. Da mesma forma que quem convive nas reuniões mediúnicas, se não se deparou, mas com certeza já deve ter se deparado, com o testemunho de incontáveis irmãos desencarnados, irmãos que acreditavam que quando desencarnassem iam dormir e só acordar no paraíso, e quando acordaram e não encontraram paraíso nenhum, sentiram-se traídos pela sua fé. E eu já conversei com incontáveis desses irmãos, e eu tenho a certeza que vocês nos vossos trabalhos mediúnicos também. Mas o que levou a ele a esse sentimento de traição? A palavra mal colocada que gerou uma interpretação equivocada nele, fez com que ele acreditasse no mundo espiritual que é de fantasia, ou faz com que nós acreditemos que nós vamos chegar do lado de lá e vamos encontrar o nosso cachorrinho. Então o grau de responsabilidade é gigantesca para quem assume essa condição de expor a doutrina. E quem assume a condição de expor a doutrina, expõe-se com ela, e expõe-se à responsabilidade que é decorrente. Nós, expositores, não podemos nos dar ao luxo de subestimar o que Allan Kardec já falava há mais de 160 anos. E ele dizia exatamente isso. A prática espírita é difícil, apresentando escolhos ou obstáculos que somente, gente, olha o que ele fala, um estudo sério e complexo. E o que se interpreta na doutrina espírita por um estudo sério e complexo? Regular, contínuo e recolhimento. Isso é o estudo espírita. Fora disso, não é estudo espírita. Ou pelo menos não é o estudo espírita preceituado há mais de 160 anos pelo nosso irmão Allan Kardec. Veja a visão que Allan Kardec teve há 160 anos atrás. Ele estava no começo da divulgação, ou seja, da codificação espírita, porque ele fala isso aqui no livro dos médiuns. Ele nem tinha terminado todos os livros da codificação, e ele já assevera isso. A prática espírita é difícil. Então quem vê uma prática espírita fácil é porque ainda não entendeu a doutrina espírita como ela precisa ser entendida. E isso sempre vai acontecer, ou seja, quando a gente não faz esse estudo sério, nesta configuração aqui, invariavelmente, é porque nós estamos subestimando aquilo que a gente ainda não sabe e superestimando aquilo que a gente pensa que sabe. E nós, oradores e expositores espíritas, qualquer que seja, não estou me referindo àquele que assume uma tribuna espírita, ele não pode cair, ou melhor, não pode se deixar trair por essa questão. Até aqui, gente, tudo certo? Pois bem, qual a qualidade do expositor espírita então? Nós vamos encontrar dois tipos de expositores espíritas, gente. Nós vamos encontrar o expositor espírita que é dom. Ele nasceu com isso. Quando a gente vê, por exemplo, nosso irmão Divaldo Franco numa oratória, gente, alguém tem dúvida que ele tem o dom de falar? Não, é um dom do Espírito. Revela o patrimônio que o Espírito traz das suas encarnações anteriores. Mas Edson, eu não tenho dom, então isso aí não é para mim. É isso, gente? Essa conclusão? Não, não é essa a conclusão. Porque nós iremos encontrar
notáveis oradores por causa do dom e notáveis oradores por causa da capacitação. E a história prova isso para nós. A Grécia Antiga teve um notável orador, chamava-se Demóstenes. Qual era o problema de Demóstenes, gente? Ele era gago. Vocês conseguem imaginar um gago fazendo uma oratória com afluência? Mas a sua gagueira não foi um limitador para que ele não se transformasse no maior orador que a Grécia conheceu. Mas ele foi em busca do que, gente? Da sua capacitação. Ele enfrentou a sua limitação. E se ele conseguiu, nós que não somos gatos, a gente consegue também. Concorda? Só depende do nosso esforço, da nossa boa vontade. Mas a gente tem que considerar essas duas questões: o que é dom e nasce com a gente, e aquilo que nós temos que perseguir. Porque é muito assim. Quando numa existência anterior a gente erra muito em determinados caminhos, a gente renasce numa nova existência e tem que perseguir para conseguir chegar no mesmo patamar que estava antes. Então é isso que se chama o quê? Esforço, perseverança, dedicação, coragem de enfrentar os desafios. Porque sem isso, a gente tem que, ou melhor, a partir disso, né, vamos tentar entender que contribuição que a ciência, genericamente falando, trouxe para essa questão, né? Aí a gente vai entender que, aparentemente, a comunicação é sempre assim, né? Parece um blá blá blá, não é isso? Um fala blá 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 de cá, outro escuta blá 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 de lá. Mas na verdade a comunicação não é isso, né? A ciência ajudou-nos a entender que exposição oral não é só questão de quê? Não é só questão de voz. Exposição oral não é só questão de tonalidade, de volume, de timbre, de compasso. Comunicação é muito mais do que isso. Comunicação, meus irmãos, é bem mais do que nós ficarmos na conceituação fisiológica do fenômeno, interpretando que é simplesmente, ou melhor, que a voz é simplesmente o ar que passa pelas cordas vocais. Então aí, o que eu perguntaria é, ou melhor, eu não perguntaria, nós afirmaríamos que a voz se levanta como o mais poderoso meio de comunicação. Nós nos comunicamos, gente, de variáveis formas. Concorda? Nós nos comunicamos de variáveis formas, mas é a voz que para nós encarnados se revela como o mais poderoso meio de comunicação. E aí a gente tem que considerar não apenas isso, que ela é também o que, gente? Veículo de manifestação do ser, porta de expressão dos sentimentos e assinatura dos nossos pensamentos. É isso que é a voz. Veículo de manifestação do nosso ser. Diz quem somos. É a expressão dos nossos sentimentos e é a assinatura do que nós pensamos. Mas a doutrina espírita foi um pouco mais longe do que isso. E aí a gente começou a entender que vozes, há quem as utilize por profissão, não é isso? O radialista depende dela, o professor depende dela, o pregador depende dela. Mas qual a grande diferença? Para alguns é dom, para outros é missão, e só para alguns é amor. Pergunto para vocês, onde que nós expositores espíritas estamos? Aqui, aqui ou aqui? Ou melhor, deveríamos estar, né? Não estamos ainda. Amor.
nem nos restringirmos ao dom, porque se eu tenho dom, é dom, não preciso me preocupar com mais nada, não é isso? Nem nos limitarmos a uma questão de missão, e também nem nos limitarmos que seja dom e missão, porque na verdade a exposição espírita cristã, ela tem que ser um ato de amor. Aí a gente já começa a achar algumas respostas para aqueles problemas que nós assinalamos lá atrás. Talvez quando nós estejamos nos dirigindo ao nosso ouvinte, nós não estejamos revelando o que, gente? Amor suficiente para alcançá-lo. Já pensaram nisso? Já pensaram que talvez, né, por trás desse tão poderoso meio de comunicação, né, que é a voz, por trás disso está um poder de transformação? Já aquilataram o poder de transformação que nós temos na voz? Já pensaram que esse poder de transformação é de tal ordem que talvez você enaltece uma pessoa ou você arrasa com outra? Que a depender do que você fala, ou talvez a depender de como aquele ouvinte recebe o que você falou, ao invés de você levá-lo para o céu, você o leva para as trevas? Esse é o poder de transformação que a voz tem. Por isso, é um tão poderoso meio de comunicação. E nós não podemos subestimar isso. E a doutrina espírita trouxe também a sua contribuição para essa questão. Quando ela vai dizer que esse poder de transformação da comunicação oral, ele vai além do que os olhos veem. Ele alcança a dimensão espiritual. Então, quando nós estamos nos dirigindo ao nosso ouvinte, nós não estamos falando apenas e tão somente para o homem de carne que está ali. Nós estamos alcançando o ser espiritual que está ali. E às vezes muito mais do que nós pensamos. E nós temos que considerar essa dualidade do ser espiritual e do ser material, para nós compreendermos que quando nós falamos para alguém, esse alguém está sendo alcançado de múltiplas faces por aquilo que ele está ouvindo de nós. Ele pode estar sendo alcançado apenas e tão somente nos seus sentidos físicos. Entra por um ouvido e parece que sai pelo outro. Ou então, ele pode estar sendo alcançado na sua razão. E quem sabe está sendo alcançado no seu coração. Então, na verdade, nós estamos querendo dizer o seguinte: que quando nós estamos falando para alguém, nós não podemos subestimar ou deixar de avaliar aonde que eu estou alcançando o meu ouvinte. Eu estou alcançando apenas na periferia do seu ser, somente nos seus sentidos. Eu estou conseguindo tocar a sua razão. Eu estou conseguindo fazê-lo pensar. Eu consegui chegar no seu coração. Se eu subestimar isso daqui, significa que eu estou jogando palavras ao vento. E quem sabe elas não estão alcançando a ninguém. Então é muito importante que a gente considere essas três esferas, essas três dimensões que nós devemos considerar quando nós nos propomos a falar sobre a doutrina. Eu estou falando para os sentidos, eu estou falando para a razão ou estou falando para os sentimentos? É por isso que a doutrina espírita, a oratória espírita é difícil. Ela é difícil, gente, porque sem um estudo sério, ela fica cada vez mais difícil. Ela é difícil porque, já dizia, olha, quem diz isso aqui é Allan Kardec.
poucos se debruçam ao estudo sério. Ele dizia também que sem o estudo sério, a gente leva o nosso ouvinte, sabe aonde? A ficar preso mais no fenômeno, na exterioridade. Sem o estudo sério, gente, invariavelmente, a gente faz comparações que são incompatíveis com os valores da nossa doutrina. Não é o que a doutrina fala, mas a falta do estudo faz que a gente venha a tecer comentários e comparações que não dizem respeito a ela. Mas diz mais, diz que é difícil porque todo expositor deverá ter o que, gente? Conhecimento o quê? Suficiente. Todo expositor espírita deve o que, gente? Continuar a estudar sempre. Então não basta eu ter feito algum dia na minha vida um curso de expositor e daí para frente mês é morta, porque aquela certificação vale para o resto da minha vida. Eu tenho que continuar a estudando-a sempre. É difícil, gente, porque nós temos que nos manter atualizados. O expositor espírita não pode estar desconectado da realidade. Nós não podemos estar desconectados do que está acontecendo do outro lado do mundo. É difícil, gente, porque a gente tem que fazer a reforma íntima e a reforma moral. Porque sem a reforma íntima e a reforma moral, não há uma compatibilidade entre aquilo que eu falo e aquilo que as pessoas veem de mim. Eu falo uma coisa e elas veem outra. Aliás, quando eu começo a falar, elas já estão vendo aquilo que eu não falei. Mas é difícil também, gente. Por quê? Porque a gente tem que falar com clareza, a gente tem que falar com simplicidade, a gente tem que falar com objetividade e a gente tem que falar com conhecimento. Sem clareza, simplicidade, objetividade e conhecimento, é mais difícil. E torna-se ainda mais difícil quando você não fala com o amor que toca o coração e com a doçura que toca a razão. A exposição espírita, ela não pode ser uma exposição árida. Porque senão, ela não toca a outrem. A exposição espírita, nós temos que falar como? Com naturalidade, mas não como quem doutrina a outrem. Eu não posso assumir a tribuna aqui para falar ao meu ouvinte como quem está doutrinando o meu ouvinte. Eu não posso, por exemplo, me preocupar com originalidade. Sabe o que significa? Significa o seguinte: significa que eu não tenho que me preocupar se o que eu estou falando é novo. Porque a doutrina espírita é nova. Sabe o que há? São temas velhos e mal compreendidos. Velhos e mal compreendidos. Como que eu falo uma coisa velha? Fazendo ela ser nova. Depende da motivação que eu dou para o meu ouvinte e do poder argumentatório que você dá diante da sua fala. E eu não posso me preocupar, ou melhor, eu devo me preocupar, que nós temos que atualizar sempre o nosso repertório. Porque, em verdade, gente, a gente tem que fazer isso considerando a necessidade do estudo de tudo. O estudo do que é a favor e do que é contra aquilo que a gente acredita. Kardec dizia isso. A gente tem que se preocupar que quando a gente vai falar a outra, a gente sempre tem que se preocupar em ter alguma coisa a mais para falar. Ter alguma coisa além daquilo que nós fomos concitados a dizer. Nós temos que considerar que nós não devemos falar, olha só, do que a gente tem dúvida, só para agradar o que o meu ouvinte quer ouvir. Se eu tenho dúvida, ou eu não falo, ou eu vou tentar superar a minha dúvida.
E a gente tem que considerar que a gente só deve falar daquilo que a gente tem convicção. Fora disso, é aventura. E aí, gente, eu perguntaria para vocês: para a exposição espírita, o que é preciso? Estudar. Conhecer o público, auscultar o público, sentir o público, e só então a gente falar como Jesus falaria. Conhecer o público, auscultar o público. Sabe o que é auscultar o público, gente? É aquilo que a pessoa não fala, mas ela está pensando. Sabe o que é sentir o público? É aquilo que a pessoa não expõe, mas está no coração dela. Só assim a gente fala como Jesus falaria. Fora disso, a gente tem que considerar a necessidade de interpretar o nosso ouvinte, o sofrimento que ele traga e o entendimento que ele tem. O sofrimento que ele traga e o entendimento que ele tem. E considerar, interpretar as nossas próprias condições. Qual a minha condição de amar e a minha condição de instruir? Toma um café, gente?